Gui, André, Léo, legal, segundo episódio aqui do nosso Papo de Formulador, né? É o povo que põe a barriga na bancada e sabe o que fala, hein? Então a gente vai falar, e o tema hoje, esperar o pessoal entrar, mas o tema vai ser emulsionantes. Foi muito legal, a gente recebeu bastante elogio na semana passada, inclusive, para mim foi super interessante, porque os meninos deram dicas aí de espessantes que eu, particularmente polímeros, que eu não conhecia. E aí eu já pedi amostra também, viu, gente? Já cheguei lá no laboratório, falei, ó, pede amostra aí dessas matérias-primas que a gente vai testar. Muito bom. Bom, a gente tá aí tem 70, o pessoal tá entrando, mas rapidamente... O primeiro boa noite foi pra internet do Léo, né, Lucas? Que tá Tomara que minha internet não trave e eu fico com uma cara de monstro de novo. Virou até meme, né? Virei meme. O pessoal printou a tela, ficou bem legal. Bom, senhores, o tema hoje é a matéria-prima que eu não diria que é o coração da fórmula. Não sei, o que vocês acham de emulsionante? Qual que é a importância para vocês? Comparando, assim, sei lá, com os outros ingredientes, pensando que a gente tem emoliente, conservante, modificador de sensorial, umectante, enfim. Qual que é a opinião de vocês em relação ao sistema emulsionante? Eu entendo como uma base da formulação, né? É onde a gente constrói o aspecto, onde a gente consegue construir a estabilidade do produto, consegue trabalhar bem o sensorial também, e a gente consegue adaptar o tipo de ativo também, né? O tipo de ativo que a gente vai usar com a função biológica vai descrever o tipo de emulsão que nós vamos utilizar também na formulação. Eu gosto desse apelido de coração da emulsão, achei bacana. Para mim, é o ingrediente-chave da formulação, na verdade, porque ela que está diretamente relacionada à estabilidade, sensorial, performance, com tudo praticamente. Sem ela, praticamente, a gente nem consegue realmente ter a nossa emulsão, né? Não junta as duas partes. Exatamente. Do meu ponto de vista, o emulsionante da formulação é o esqueleto, né? É o que aguenta tudo ali. Ou seja, eu não consigo pensar em nada sem ter um bom emulsionante. Quantas vezes, Lucas, lembra aquele projeto de uma farmacêutica que a gente fazia? Chegava no final, chegava no silicone, tudo bem, colocava o silicone, quebrava. Puta, é complicado. O Léo chamou de coração, o Gui também acho que é um pilar, né? O André... Eu sempre digo, viu, Léo? Eu falo que são dois corações. Eu acho que o polímero que a gente discutiu semana passada é um deles. Uma emulsão, ela é diferente, ela tem dois corações batendo ali ao mesmo tempo, né? É o polímero. Algumas fórmulas têm polímeros. As que não tem, óbvio, é só o sistema emulsionante, é o único coração da formulação. Você tem toda a razão. Mas aí quando entra o polímero, o coração bate dos dois lados lá. Mas o emulsionante, de fato, ele, como vocês falaram, ele é fundamental. Bom, e ele tem várias características, correto? Eu vou perguntar, então, para cada um de vocês. Vamos lá. Diferentes cargas, né? Vamos já entrar nas cargas das emulsões. E colocando de uma forma aplicada também para o pessoal, para eles poderem entender. Vamos dar nome, exemplos, né? Para ficar bem aplicável o que a gente discutir, não ficar uma coisa muito subjetiva. Então, exemplo, já vou perguntar para um de vocês, quem responder primeiro aí, me dá um exemplo, então, de emulsionantes aniônicos. O Fisol-K, essa classe de emulsionantes aniônicos, até saiu uma pergunta hoje no nosso grupo de pós-graduação, e a gente indica muito esse tipo de emulsionante que ele aguenta bastante carga oleosa, e os fosfatos, eles têm biocompatibilidade com a pele. Então, são bons emulsionantes que deixam o produto mais estável e eles são biocompatíveis. Então, não vai ter irritação, não vai ter nenhum problema toxicológico. Então, é legal a gente trabalhar com esse tipo de emulsionante. O Gui falou em Fisol-K também? Exato. Porque, assim, quando a gente pensa em produtos para pele, não tem como a gente descartar um Fisol-K, porque assim, na vida do formulador, principalmente quem trabalha com fotoproteção,
sempre vai utilizar um Anfisol K, que é um excelente emulsionante. Cetilfosfato de potássio ele, né? Então, o grupamento Isso. é um grupamento cetil, né? Tem 16 carbonos, é um grupamento fosfato e o potássio. O fosfato de potássio é o que, né, dá característica hidrofílica, é onde a água vai se ligar, e aí o grupamento cetila é onde o óleo vai se ligar. E você, André, fala um aí, sem ser cetilfosfato de potássio. Não, eu prefiro um irmãozinho dele, né? Bem parecido à molécula, o disódium cetearyl sulfosuccinate. É uma matéria-prima que a gente... Acho que você lembra, a gente descobriu meio sem querer, né? Tava lá, conhece esse tal de Emulgin Prisma? Eu tava na drogaria Iguatemi, e achei um protetor solar, na época era da, se eu não me engano, da Rock, era o Minesol FPS 70, e ele tinha, eu comecei lá a ler o Inciname, né, e vi lá o cetearyl, sulfosuccinato e tal. Eu lembro, cheguei no laboratório e falei, André, dá uma olhadinha aí, o que é esse negócio aqui? Aí você já achou lá, né, como que é o nome comercial dele? Emulgin Prisma. Isso. Emulgin Prisma. Também é beleza. E ó, eu sou das antigas, né? Eu sou o tiozão aqui, né? Apesar de parecer mais novo, vocês tudo barbudo, eu já tô mais jovem. Mas eu vou falar de um aqui que vocês esqueceram. Lanete N. Cetearyl sulfato de sódio. Então, assim, e é legal que, assim, ó, dá uma olhada no que aconteceu agora. Vocês estão bem focados hoje no mercado da indústria cosmética, da indústria cosmética, né? Vocês estão mergulhados no mundo, né? O André na Givaudan, o Gui na Inolex, o Léo na Croda. E assim, é curioso como esses emulsionantes aniônicos, eles têm mesmo um uso muito dividido de acordo com a área, né? A manipulação, se você perguntar quem conhece Lanete, todo mundo levanta a mão e todo mundo usa no dia a dia. Agora, pergunta de Anfisol K, o pessoal não conhece. Será que a farmácia poderia, o que vocês acham? A farmácia poderia usar mais o cetearyl, o Anfisol K, o cetilfosfato de potássio? O que vocês acham? Nossa, eu gosto dele porque ele é ótimo quanto à performance em segurar a fase oleosa e tem um diferencial, o preço. Então, você consegue trabalhar no custo target da formulação, o preço da formulação, com baixo custo, porque às vezes a gente procura alguns emulsionantes revolucionários e a gente tem uma ferramenta com essa que tem um custo-benefício e tem ótimas propriedades. Exato. E vale lembrar que ele está disponível para farmácia de manipulação, né? Porque às vezes a gente fala de ingredientes, mas nem todos a farmácia consegue comprar. O Anfisol K, ele é fabricado pela DSM, né? E a nível industrial é distribuído pela Fox Química e a nível magistral pela Aliança Magistral, né? Sem dúvida. São ingredientes que são ótimos, né, gente? Mas nem tudo são flores. Tudo tem seu pontinho negativo, né? Tudo tem seu ponto negativo. Lembra dos nossos desenvolvimentos de fotoprotetor com o Anfisol K? Lembra, Lucas? Eu particularmente não gosto do brilho que ele dá na pele quando a gente usa em excesso. Exato. Também. É engraçado quando a gente vai conversando sobre formulação e é uma coisa em comum, acho que em nós quatro. A gente sempre pega para discutir uma molécula, a gente fala dos pontos positivos dela e a gente fala dos pontos negativos também. Eu acho que esse ponto de dar mais brilho na pele é um ponto negativo, para dependendo se você for usar um produto mate, né? E outro ponto é farmacotécnica. Você tem que saber trabalhar com Anfisol K. Ou seja, a minha melhor maneira de trabalhar, que eu vejo performance, eu consigo adequar ele na minha formulação, é colocar a fase aquosa, sobreaquecimento e agitação. Depois eu vou adicionando ele aos poucos e coloco a fase oleosa. E coloco a fase oleosa rapidamente, porque ele incorpora muito ar também. Então tem esses tricks. É isso que eu ia perguntar para vocês. Vocês já fizeram alguma vez o Anfisol K na fase oleosa? Já fiz, mas não tive boa performance. Não sei se a experiência de vocês conseguiram. Já lembra de fazer? Eu sempre adicionei na fase aquosa mesmo, sobre agitação. Eu também. Pessoal, lembrando, o tema é emulsionantes aí, pessoal que está nos assistindo. Podem colocar perguntas aí, se vocês tiverem dúvidas sobre esses temas, pode ir mandando. Ô Gui, você lembra quando você começou a trabalhar com a gente, que a gente fez um comparativo do Anfisol K?
que a gente fez uma mesma formulação colocando na fase aquosa e na fase oleosa? Que era um projeto com uma farmácia de manipulação. Assim, foi só 6 anos. Faz 5, 6 anos, né? Mas... Você não lembra? Você lembra, Lucas? Não, eu não lembro não, André. Você tá com a memória boa. A gente fez esse projeto, né? Um fotoprotetor FPS 30 que a gente estava desenvolvendo. A gente fez um teste colocando o Anfisol K na fase oleosa, colocando a mesma formulação, tá, gente? Colocando o Anfisol K na fase aquosa, e o resultado de estabilidade que a gente teve, por mais que tenha sido muito parecido, se eu não estiver enganado, aguentou muito tempo na estufa, né? O que a gente colocou na fase oleosa aguentou, se eu não me engano, coisa de 70 dias na estufa. Só que o que a gente colocou na fase aquosa conseguiu finalizar a estabilidade. 90 dias, né, André? 90 dias. Eu me recordo muito bem desse cenário, porque foi bem interessante, até para a gente citar em aula. Então, os melhores resultados que eu tive com ele foi adicionando na fase aquosa. Legal. E ó, para quem chegou agora e não anotou, anota aí, o Emulgin Prisma, pessoal, é um substituto, não estou dizendo que ele tem a exata molécula, é diferente, mas você pode tentar usar ele como coemulsionante, porque, convenhamos, a gente nunca usa o Anfisol K como o único emulsionante da formulação. Ele entra ali como uma ajuda, né, com o sistema emulsionante principal. Então o André citou, e para quem entrou agora, o Emulgin Prisma, ele é bem interessante também. Ó, Ana Paula Meri tá falando aqui, eu faço na fase oleosa. Ô, Ana, escreve aí pra gente depois se você já fez na fase aquosa ou se você nunca fez, e se você prefere fazer na fase oleosa. Porque você só escreveu aqui, ela só escreveu assim, eu faço na fase oleosa. De repente, ela não sabe. Na minha opinião também, eu acho horrível fazer o Anfisol K na fase oleosa, prefiro colocar na aquosa, ele solubiliza ali com muita facilidade, com 65, 70 graus, você já joga, já vai uma beleza, né? Tá bom? Ó, tem uma pergunta aqui da Maria Ferreira que ela queria saber qual seria uma emulsão oil-free ideal. Essa questão de oil-free é polêmico, né? Nossa, muito polêmica. O que é uma emulsão oil-free para vocês? Eu posso ser sincero? Ó, peraí, rapidinho. A Ana tá falando aqui que nunca fez na fase aquosa. Ana, então a gente ajudou bastante você. Só com 10 minutos aqui desse bate-papo, você já vai mudar a sua vida. Porque fica muito mais fácil você colocar o Anfisol K na fase aquosa. Tenta lá, depois você vai ver que seu processo vai melhorar bastante, tá? Fala aí. Ó, vou partir para a sinceridade, hein, Lucas? Tá bom. Eu parto do seguinte princípio. Apareceu oil no INCI? Não. Se não apareceu, é oil free. Não deixa de ser. O que você acha, Gui? Não deixa de ser. Emulsão oil free, o que é para você? Então, para mim é uma coisa complicada também, né? Porque assim, a gente tem que lembrar que uma emulsão, né, é uma mistura de água com óleo de uma forma estável, de forma bem resumida, né? Então assim, quando eu vejo esse apelo de marketing, eu fico com um certo pé atrás. Eu entendo, então, que pelo menos a carga oleosa é baixa, porque assim, vai ter, né? Não tem como, dificilmente não vai ter. Uma emulsão a gente chama de fase oleosa, né? Exato. E aí, Léo, o que é uma emulsão oil free? Oil free, eu vou muito na linha do André. É uma formulação que não vai ter óleo necessariamente no nome internacional dela, mas ela não tem que ter, mas a maioria tem a fase oleosa. E a fase oleosa não necessariamente vai deixar o produto oleoso. Ela vai trabalhar o sensorial, vai trabalhar todas as características dela, até que a gente tem muitos ativos que são oleosos. Os ativos que têm maior permeação, eles são oleosos. Então, eu acho que é meio difícil explicar isso para o consumidor. É porque assim, vamos pensar assim, se eu digo que é oil free, vocês concordam que eu estou querendo dizer que ter óleo não é bom. Mas quando ter óleo numa fórmula não é bom? Eu acho que tem 2 cenários aí, sei lá, quando tem óleo mineral, e aí é para o rosto, Exatamente. Tem aquela fama de ser comedogênico, embora eu já tenha visto uns estudos aí que dizem o contrário, mas polêmica. E também quando o sensorial é oleoso. Então são esses dois princípios. Se minha fórmula, se eu digo que ela é oil free, eu estou querendo dizer, olha, ela não dá comedão
e ela não deixa a sua pele com sensação oleosa. Deve ser mais ou menos isso, né? Ô Lucas, essa questão do óleo mineral, por exemplo, eu acho que cai na mesma ideia que a gente estava conversando na live anterior. As matérias-primas hoje, a gente tem diversas. E óleo mineral, quando você vai comprar, nossa, você tem diversos tipos de óleos minerais. E alguns são menos tratados que outros. Então, esses menos tratados, eles carregam um monte de impurezas que causam a ideia de ele ser comedogênico, né? A Letícia tá falando aqui que sempre perguntam para ela, no canal direto, deve ser a Letícia lá da Consufarma, como escolher o melhor emulsionante de acordo com as fórmulas. Muito difícil, né? Porque às vezes a gente tem vários emulsionantes que servem para diferentes tipos de fórmulas. Vocês não acham? Com certeza. Depende muito da aplicação, né, que vai ser realizada. Como? Depende muito da aplicação que vai ser realizada. Se é um fotoprodutor, se é um produto para pele sensível, se é um produto natural, se é para cabelo, então depende. Um cenário que eu acabei de lembrar... Viu, a Ana Paula concluiu aqui, tá? A Ana Paula que faz o Anfisol. Ele não solubiliza na fase oleosa, mas vou tentar na fase aquosa agora. Pronto. Pode tentar. Ô, Lucas, acabei de lembrar de um cenário legal, de um produto que o Gui desenvolveu, um contratipo que era para brilhar, Gui. Explica aí, lembra? Você desenvolveu um bronzeador? Bronzeador? O quê? Você usou na formulação do bronzeador, o Anfisol K, justamente para brilhar. Exatamente. Então, foi um bronzeador, na verdade. Então, o intuito era deixar a pele realmente brilhosa, né? Para chamar a atenção. Então, daí eu já utilizei o Anfisol K para proporcionar isso, juntamente com outras matérias-primas, lógico, para potencializar o brilho, né? Porque só ele em si não iria ser suficiente. Curioso. Todo mundo quer fazer... É que no Brasil todo mundo quer fazer tudo toque seco, mas a gente esquece que às vezes a gente quer realmente fazer um pouquinho deixar um pouco de brilho na pele. Interessante. Exato. Legal. A gente tem que fazer muita formulação para calos, bolhas, pessoas que têm pele seca. Muitas mulheres a gente vê que têm pele seca, precisa de uma alta hidratação. E esse tipo de produto encaixa muito bem. A Amanda tá falando aqui que sempre explica que sem óleo comedogênico e toque mais seco. Então foi aquilo... Legal, Ana. Bacana a sua definição. Então, uma emulsão oil free, não necessariamente ela é livre de óleo, ela é livre de óleos comedogênicos e óleos que possam deixar o sensorial. Na verdade, ele pode até deixar o sensorial ruim, mas a gente vai lá e pode corrigir. Mas isso aí a gente deixa para um capítulo de modificadores de sensorial, certo? Porque a gente está aqui falando, a gente falou só de um emulsionante, do Anfisol, não, do Emulgin Prisma, e eu citei o Lanetti. E aí, vou fazer uma provocação agora em relação ao Lanetti. Vocês já ouviram falar? O que vocês acham? Vocês acham que se usar muito Lanetti e passar na pele, vocês acham que isso é bom ou é ruim para a pele? Baseado no que vocês já viram aí de informações. Em excesso, Lucas, eu tive muito problema com Lanetti, que quando você tem uma emulsão, com fase oleosa, fase aquosa, e você tem um emulsionante. Esse emulsionante tem que estar adequado em concentração. O Lanetti, quando você excede a concentração, ele começa a como ele não tem óleo suficiente para emulsionar, ele começa a emulsionar o ar. Aí a gente começa a formação de espuma. Quando você pega aquele produto e o produto passa na pele, ele faz aquele rastro branco. Então tá com um excesso de emulsionante que está fazendo esse foam que a gente chama na pele. Então, normalmente, esses polímeros assim, você tem que trabalhar com cuidado na quantidade de utilização. Né? Isso. Exato, é isso que eu ia comentar também. Toda vez que a gente trabalha com emulsionante, excesso, a gente vai ter problemas em sensorial, na verdade. Com formação de fome, dependendo, ou mesmo um sensorial que não é muito agradável, né? Lembrando que o emulsionante, ele é o responsável por segurar duas fases com cargas diferentes. Então, o emulsionante ele vai mudar essa carga da superfície para manter isso homogêneo. Com essa carga, se ele estiver em excesso, ele vai interagir com a pele. Interagindo com a pele, você sente que ele carrega a formulação, você não consegue dar espalhabilidade para o creme, e aí você tem outros problemas sensoriais também. Esse é o típico erro das farmácias, que a gente vê muito em farmácia de manipulação.
Quando eu comecei a trabalhar em farmácia, era quase que assim, 100% das fórmulas das farmácias, você passava e formava isso que o Léo falou. Formava a espumona, tanto que o pessoal já remetia, né? Fórmula ruim, lá naquela época, o pessoal falava, aí você tá com cara de fórmula manipulada. Porque naquela época, a farmácia só usava Lanete em altíssimas concentrações. Aí foi o que o Léo falou, aí você tem o foaming effect. Muito interessante isso aí. Ó, pessoal, a Ana tá perguntando, Aristoflex AVL, Rostacerin SAF, posso considerar emulsionante? Ô, Ana, eles não são emulsionantes, tá? Por definição. Eles são espessantes e a gente vai fazer um papo de formulador específico para esse tipo de matéria-prima. Mas a resposta é não. Eles não podem ser considerados... Podem e não podem, eles emulsionam muito pouquinho, que todos eles têm lá um Tridecete, tem um Laurete, tem alguma coisinha assim. Mas eu não consideraria ele na classe dos emulsionantes, não. Aí o Neil de... Não dá para ler o nome inteiro dele aqui. É Lucas, acho que chama. Nilson Lucas. Complicado o nome dele. Não, se é Lucas, não responde não. Qual é o maior desafio de quando a fórmula sai da área do P&D para ser fabricado numa escala maior em reatores, né? Então, muitos problemas. Muitos. Graves problemas. Mas o principal, o que vocês listariam? Eu tenho a minha opinião, quero ouvir de vocês. Bom, no meu ponto de vista, a gente já passou por... É o seu cachorro, hein, André? Não. Sim, é o meu. É o Chico. Fica quieto, Chico. É o Chico. A gente já passou por algumas situações, né, Lucas? Lembra aquele clareador que a gente fez? Que era uma emulsão específica, né, que a gente usava. Exatamente. Então, e qual foi o caso lá? Agitação. Agitação, para mim, viu, Nilson, é o Nilson o nome dele, agora que eu li direito aqui. Viu, Nilson? A principal dificuldade quando a gente sai da bancada e faz o scale up, né, vai para a quantidade maior, seja dos 100 gramas para 5 quilos, para 10, para 1 tonelada, é agitação em emulsão. Ou você tem muita agitação, e uma agitação incorreta, e o produto fica airado, isso pode acontecer. Ou o que o André citou, foi um projeto que a gente fez de um emulsionante que requeria alta rotação. E o equipamento da indústria, né, André, que a gente foi lá visitar, né, o Gui foi junto também, não tinha. Então a gente até falou para ele, né, falou, não, você vai ter que buscar um terceirista. Não, a gente não quer, a gente quer fabricar aqui mesmo. E aí, resultado, a gente fez um pilotinho lá e a agitação não obteve o resultado que a gente queria. Lembra, Lucas? 125 quilos. Foi um pilotinho caro. Muito caro, ficou caro. Agora, uma pergunta interessante aqui, da Daniela Mascarenhas. E se eu quiser colocar cera? Então a gente está falando de emulsionante. Tá? O emulsionante, geralmente, ele já vem com a cera acoplada nele, que é uma cera auto-emulsionante. Mas pode pôr cera junto. Aliás, explica isso aí pro pessoal, na opinião de vocês, porque tem muita confusão, né? Se a cera é emulsionante, quando ela é um emulsionante, o que vocês acham disso? Essa é uma classe muito grande, né, que a gente pode trabalhar. Mas para a cera ter o poder de emulsionar, a gente conhece com as ceras etoxiladas e propoxiladas, né? Então, com esse tipo de cera, a gente tem aquelas clássicas monastearato de glicerila, que são ceras autoemulsionantes, mas elas têm a propriedade já ligada, precisava passar por uma reação para ela ter essa dupla polaridade. Concordo com o Léo. Eu acho, Lucas, que assim, no meu ponto de vista, se a gente analisa uma molécula de um álcool cetílico, por exemplo, né? A gente analisa que o álcool cetílico, 16 carbonos, mais a hidroxila na ponta. Ela vai ter a formação de momento de dipolo para caracterizar um emulsionante, só que não vai ter uma efetividade tão alta, tal como relacionado a um produto propoxilado ou etoxilado que o Léo citou. Porque se ela não tiver essa propriedade anfifílica, você vai estar pesando a fase oleosa em vez de estabilizando a fase oleosa. Então, você tem que saber qual tipo de cera que você está usando. Então, esse álcool cetílico, cetoestearílico, eles são ceras que vão ajudar a espessar e aumentar a carga oleosa. Eles não vão ajudar a emulsionar o sistema. Mas sabe onde dá confusão?
se você clicar no Cosing, lá na base, onde você vê as funções das matérias-primas, muitas vezes você clica lá no cetearyl-álcool, no cetil-álcool, e você vê a função lá, tem lá emulsifier. Então isso aí gera uma confusão. É por causa por ele ser um álcool, ele tem uma hidroxila na molécula. E aquilo dá uma carga polar bem pequena, mas não ajuda... Quase nada, assim. Ele não deixa Até tem a formação. Ele não deixa de ser anfifílico, né, Léo? Certo. A gente tem a formação do momento de dipolo, Lucas, só que não é tão expressivo tal quanto um PEG. Sim. Ó, Eu gosto. A Fernanda da Fórmula Certa tá falando aqui, Lanete parece que forma espuma. É Fê Fórmula Certa, não sei se é Fernanda. Fê, é o seguinte. Inventou a pessoa ao vivo. Mas se é Fê, pode ser o quê? Fê. Farmácia Fórmula Certa. Não, é FE, não. Escreve aí, Fê, se seu nome é Fernanda. É porque eu lembro que na Fórmula Certa, acho que tem uma Fernanda lá. Sim. Ó, Fernanda, nem sempre o Lanete forma espuma, depende de quanto você coloca. As farmácias, em geral, tendem a cometer o erro de colocar 15, 17, 20% de cera Lanete. É muita coisa. Além, o Léo, eu achei que ele ia falar do emulsionamento dos lipídios da pele. Ele falou do ar formando microespuma. Mas a gente deve lembrar também que quando você tem excesso de emulsionante, além do ar, o emulsionante que está em contato com a pele, quais são os compostos lipídios que ele encontra? Ceramida, ácido graxo e colesterol. E ao emulsionar esses óleos, minha gente, você já sabe o que acontece, né? No próximo banho, esse emulsionante vai tirar todos essa parte oleosa boa da pele e vai desidratar a pele, né? Bem lembrado, Lucas. Sem dúvida. Agora, deixa eu falar uma coisa, não tô aqui para o povo falar assim, os meninos detonaram o Lanete lá na live deles. Não é isso. Não, dá para usar. Dá para usar, mas usa 4, usa 5. E aí, vou perguntar para vocês. Vocês já devem ter recebido essa dúvida de aluno. Quando você fala isso, então você vai ter que tirar 20% e colocar só 5%. Qual que é a primeira dúvida que vem na cabeça da pessoa, de uma farmácia, quando vocês falam isso? 20. Você tira... Calma, Lucas. Não, você pega um manipulador que está acostumado a formular com 20% de Lanete. De repente você vira para ele e fala, não põe 20 não, coloca só 5. O que ele fala para você? Vai dar Vai errado. quebrar. Vai quebrar. É isso aí. Exatamente. Sabe, eu acho que as pessoas, às vezes, por não entenderem muito bem da farmacotécnica, fazerem de um jeito, só usar 1000 RPM, sempre a mesma rotação, sempre a mesma temperatura, ficam Sempre a com mesma medo. receita, né, Léo? A mesma receita, não entende muito bem das características de cada emulsionante, aí ela fica insegura, entendeu? Sim. Ô, Acaba Lucas, virando algo mecânico, na verdade, né? um ponto que eu acabei de lembrar, que eu acho muito importante, é uma diferença entre a nova cosmetologia e a cosmetologia um pouco mais antiga, né? O pessoal geralmente pega um produto e enche de álcool certo com Lanete para quê? Para além de ser uma base que emulsiona, doar viscosidade para o sistema. A nova cosmetologia já prega que o quê? A gente pode utilizar polímeros para doar viscosidade e não cera mais emulsionante. Esse é um ponto importante. É isso, você tocou no ponto que eu queria. É isso que falta hoje nos formuladores, né? Principalmente das farmácias, é essa visão que você acabou de colocar. Nossa, vou tirar 20, vou para 5, minha viscosidade vai. O produto não aguenta nada. Mas quem falou que é o Lanete que tem que aguentar? Aí a gente encaixa essa discussão de hoje com a dos polímeros da semana passada. Né? Então, a gente encaixando o polímero correto, que aguenta uma ampla faixa de pH junto com o emulsionante numa concentração menor, resolvido o problema. Né? Sem dúvida. Alguém tá... Eu acho que vocês não estão com internet aí não, né? Deixa eu ver aqui, ó. A Recipesofilife. Os nomes do Instagram que tá difícil hoje. Arlamol E fala para falar sobre o Arlamol E e o Brige 72 e o 721. De cabeça eu não lembro qual que é a molécula. O Arlamol E, se eu não me engano... É um éster. Então, o PPG-15, não é, Lucas? PPG-15 estearioéter? Eu acho que é esse. Eu não consigo pesquisar. Eu não lembro.
Arlamauê? Então vamos fazer o seguinte, vamos pedir pro pessoal aqui, ó. Pessoal, quando vocês forem fazer pergunta do nome comercial, tenta já... É até uma forma de você já ir aprendendo aí, né? Coloca no Google o nome comercial e digita INCI. E joga aqui a pergunta pra gente, porque através do INCI a gente consegue responder com mais facilidade, tá? Vamos lá. Exatamente esse, Lucas. PPG 15 estearil éter. Já usei Esse bastante. mesmo. Tá? Eu uso ele como um coemocionante. Tá? Sim, sempre. Ele então, assim, respondendo sua pergunta que fez, ele não deve ser usado como o único emulsionante da formulação. Ele é como um coemocionante. Tá? Ó, Alice Abdu tá perguntando aqui, beleza, como evitar aeração em formulações? Fala aí, Gui. Vai lá, Gui. Então, depende. Então, na verdade, você tem que ver sua agitação, né? Primeiramente. Se você tiver uma agitação muito alta, muito excessiva, seu produto vai ficar irado, sim. A questão do aquecimento também. Se você agitar seu produto e ele estiver frio também, ele vai ficar irado, né? E também tem a questão de emulsionante em excesso, né? Que é outro fator conclusivo para isso. Então, Tem uma travada aqui, gente? Hã? Não é que travou aqui, vocês conseguiram me ouvir? Não, sim. Não, foi perfeito. Tá, ok. Perfeito. Então, quando ponto, Lucas. Um ponto que eu gosto muito de abordar, acho que o Gui, o Léo também, você também, tudo que está com a temperatura mais elevada tem uma dificuldade maior de ter incorporação de ar, né? Ou seja, estou fazendo o meu produto. Minha fase aquosa está quente, minha fase oleosa está quente. 75, 80 graus. Vou verter a minha fase oleosa sobre a agitação na aquosa, deixo agitar. É claro que tudo vai variar de acordo com o tamanho do recipiente e a proporção de hélice recipiente que eu tenho. Deixo emulsionar aí 1 minuto, se for um Becker de 250, se eu estiver fazendo 100 gramas, durante 30 segundos, 1 minuto. Deixo um pouco a temperatura e a agitação baixa e deixo o produto resfriar sobre lenta agitação para assim a gente conseguir retirar o ar. Eu lembro Ô, André, que produto que causa muito esse problema? Tem que saber fazer a emulsão e diminuir muito rápido a agitação. O próprio Anfisol K. Não, um produto acabado, que é muito difícil. Ele é uma formulação pequena, mas a farmacotécnica é complexa. Só para fazer a pergunta do jeito que você está perguntando por quê? Eu não sei qual que é. Não lembro. Eu era Antitranspirante, gente. Antitranspirante. Antitranspirante. Tem que tomar cuidado nesse ponto de farmacotécnica. Fez a emulsão, diminui a velocidade, que ele vai cair temperatura, ele vai absorver muitas gotículas de ar. Antitranspirante e condicionadores também, na verdade. Também são produtos fáceis de airar. Qual, Gui? Condicionadores. Também. Condicionadores. Não sei se vocês se lembram, essa questão da temperatura é muito importante, né? Porque na aula prática, eu lembro uma época no laboratório, quando a gente dava aula prática, a gente a gente tinha uma escassez lá de chapa de aquecimento. Então a gente não deixava o kitzinho, não deixava a chapa e o agitador. A gente tinha mais agitador e pouca chapa. Então a chapa era compartilhada, não sei se vocês lembram. Aí o aluno ia lá, deixava a fase aquecendo, aí depois ele pegava, levava lá pro agitador, já tirava do aquecimento e vertia uma fase na outra. Só que às vezes ele demorava muito para fazer esse processo. Então a emulsão ia resfriando e ele jogando a fase oleosa. A hora que via, formava um mousse. Então hoje a gente, óbvio, já resolveu isso. Hoje sempre que a gente tem aula prática no laboratório, que não vai acontecer mais esse ano, mas enfim, as aulas práticas a gente coloca um agitador, embaixo imediatamente tem que ter uma chapa de aquecimento. E ao verter a fase oleosa na aquosa, sempre manter o aquecimento, foi o que o Gui falou. Aí, aquecendo, pode agitar quanto quiser. Vai resfriar, aí já tira do aquecimento. Então, pessoal, é muito simples esse processo. Teve uma dúvida exatamente dessa num grupo que eu participo de farmacêuticos, de farmácia de manipulação. Ela perguntou, gente, minha base que eu faço na farmácia que está ficando muito airada. A resposta é sempre, o erro é sempre o mesmo. Agitação, não ter esse controle de temperatura e quando vai resfriar, mantém a alta agitação. Aí não tem como, ele vai aerar mesmo. Tá? Lucas, Diga. Então, só para finalizar esse assunto, que às vezes as pessoas aeram um pouco, acha que não tem problema nenhum. Mas quando você aera, está fazendo um produto, ele vai de 100 a 125 ml,
você está diluindo o seu ativo, você está perdendo performance do seu produto e você está mudando muito sensorial. Eu recentemente, Léo, você falou tudo. Recentemente tem uma empresa farmacêutica que eu desenvolvi uma linha para eles e lá no terceirista ocorreu um problema de formar ar. Aí o legal é que essa empresa tinha um sistema de vácuo, aí a gente consegue colocar, né, no produto, liga o vácuo e tenta remover um pouco, aí resolveu, mas às vezes é bem trabalhoso mesmo, o produto não cabe na embalagem. Então a pergunta da Gabi Mastelaro aqui, ó, qual tipo de emulsão vocês preferem? Óleo-água, água-óleo ou água-silicone? Fala aí. Nossa, Boa pergunta. Olha, boa pergunta, hein? Água-silicone. Fala aí, Léo. Eu gosto de silicone. eu gosto de cristal líquido, que é emulsão complexa, às vezes tem mais de uma fase, aí ele forma a bicamada lipídica que fica bem mais estável, tem um sensorial ótimo, que é esses normalmente emulsionantes fosfatídicos que faz esse cristal líquido. O cristal líquido eu acho coisa do passado. Bom. Não. Então aborda muito, né? Mas depende pra quê? Sensorial, filtro solar, creme hidratante. Léo, tem um monte de emulsionante. Já achei cristal líquido até em emulsão com Stearet 21. Sim, e é muito legal quando você sabe como funciona e você consegue trabalhar com ela, dá muito, a estabilidade é muito boa, o sensorial é muito bom. E você, Gui, vocês preferem? então, eu penso em custo, na verdade, e no mercado brasileiro, o que domina, na verdade, é a emulsão óleo em água. Não tem como. Essa é a realidade do formulador, geralmente. Ah, sim, mas como eu sou rico, Gui, eu prefiro a água silicone. Não, mas pensa na questão ambiental também, né? Não, com certeza. Eu tô com você, André. Mas falando em questão ambiental, depois entrem lá na feira virtual, lá no Ingredientes Cosméticos, viu, gente? Não esqueçam de entrar lá, todo dia tem um material, um expositor novo. O pessoal da Wacker, a Cássia Piscirilli, ela apresentou uma linha de silicone da Wacker que é mais sustentável. Eles usam uma metodologia lá mais sustentável. Dá uma olhada lá depois. Não vou entrar em assunto de silicone agora para não desviar. Bacana. Mas é bem legal. Você Legal. falou de sustentabilidade de silicone, eles deram uma inovada nisso, tá? Vou fazer uma live só de silicone. Já pode marcar aí. Como resolver o problema de resíduo branco sem usar silicone? Já respondemos, tá, pessoal? Você tem que baixar a concentração do seu emulsionante. E aí você arruma outro problema que é a viscosidade, mas aí o André já falou, coloca geleificante. Então, sempre que você vai trabalhar com você tem esse problema do foaming, como o Léo falou, você diminui o emulsionante e depois coloca o geleificante. Também quero saber como reduzir... Diga, Gui. Não, então, tem alguns ésteres de alta viscosidade que conseguem também substituir diretamente os silicones. Então, eles também vão conseguir reduzir essa formação de foaming. Bem lembrado, Gui. A Larissa está perguntando aqui também, quero saber como reduzir a aeração em produtos em grande escala. Já falamos. É agitação, viu, Larissa? Terminou de aquecer, ligou a camisa de resfriamento, imediatamente já reduz a rotação. Aí você aí não vai formar Gente, Lucas, Oi. Rapidinho, em larga escala, na Givaudan, semana passada eu desenvolvi um body lotion, né, e fiz 50 quilos. O que eu fiz? Eu fiz todo o processo idêntico que a gente faz, liguei o turbo a quente, porém, antes de eu ligar o aquecimento, uns 5 minutinhos antes de eu desligar o aquecimento, eu desliguei o turbo e coloquei a baixa rotação. Eu deixei o ar começar a sair com o sistema inteiramente quente. Aí depois eu liguei a camisa de água fria para ele começar a cair a temperatura. Perfeito. A Ju Queiroz está falando aqui que a DSM tem uma tabela indicando a cera dependendo da viscosidade necessária para usar junto com o Anfisol K. Legal, bom saber. Obrigado, Ju. Muito bom. Legal. Aí a Fê, Fórmula Certa, deu risada, mas não falou o nome dela ainda. A gente vai descobrir se é Fernanda, se é Felipa, pode ser também? Não sei. E coloca o que para completar? Opa, ó, falando... Bom, é que aqui a gente tá falando de emulsão. Era para falar só de emulsionante, mas podemos responder. Esse é um tema polêmico também, né? Você faz o processo a quente, tá evaporando. Evaporando, na maioria das vezes, água. Então a gente sempre completa com água no final para a massa final desejada ou programada. Certo?
os emulsions, vocês poderiam me dizer se eles aguentam uma fórmula com hidroquinona, glicólico, e qual vocês indicariam para uma formulação com eles? Pergunta típica de farmácia de manipulação, né? Porque se usa hidroquinona que é medicamento, obviamente que não é de indústria farmacêutica. Vocês querem responder aí? Se os emulsions aguentariam uma fórmula com hidroquinona e glicólico, e qual vocês indicariam? Eu acho que o André comentou isso na live passada e a gente tem que comentar de novo. A gente tem que entender a carga dos componentes. Como a gente começou a falar de emulsionantes aniônicos, a gente precisa saber que tipo de produto que a gente vai utilizar. Os aniônicos fosfatídicos, por exemplo, se colocar muito ácido, eles começam a hidrolisar. Em pH 3,5, eles hidrolisam muito fácil. Então, eu procuro indicar e fazer, normalmente, com os emulsionantes que não tem carga, não iônicos. Eu gosto muito do Emulsion 22, por exemplo. Ele aguentaria com certeza facilmente. O Delta também. Exatamente. E lembrando, se fosse uma pele um pouco mais sensível, né, Léo? A gente poderia até indicar o melífera, Emulsion melífera. Melífera. Ele é uma associação diferente à hidratação, né? E o melífera é de fonte vegetal, né? Eu tenho ele aqui. Ele não é dosado. Ô, Léo, você citou uma incompatibilidade clássica que muita gente desconhece, né? Que é uma incompatibilidade, a fórmula não chega a quebrar, mas como você bem falou, os emulsionantes aniônicos, eles são mais compatíveis com pH alcalino, teoricamente, né? Exatamente. Não com ácidos, né? E muita gente... Mas, claro, se eu fizer um concretão de Lanete ou de Anfisol, né? E colocar o ácido, você acaba não vendo essas... Porque você tem uma concentração muito alta. Mas, teoricamente, o mais correto para ácidos são os não iônicos, como você falou mesmo, viu, gente? Essa incompatibilidade de carga aí que o Léo citou é bem importante. Então, assim, Ana, respondendo sua pergunta. E outra coisa, Ana, cuidado, hein, Ana? Porque pela pergunta dela, pelo jeito ela deve usar Lanete na fórmula. 20%. Se ela for trocar por Emulsion 20%, sua fórmula vai sair aí uns R$1.000, tá bom? Vai ficar bem caro. 200. Por aí. Então, esse é o caso, Ana, de você usar o Emulsion, uma concentração menor, e entrar com um gelificante. Se você perder os polímeros mais indicados, Ana, assiste a gente no YouTube, tá? A primeira aula que a gente deu tá lá no meu YouTube, lá no Lucas Portilho, e tem a aula inteirinha lá de polímeros para você assistir e ver qual que é o melhor para você associar aí com esses emulsionantes que a gente está falando. Maravilha. Quais são os efeitos adversos que podem acontecer numa emulsão durante uma medida corretiva? Ixi, Nilson, aí você complicou, hein? Muita coisa. Efeito adverso que pode acontecer. Não entendi a pergunta dele, mas se você tá perda você vai perder produto. Isso é um problema que vai acontecer. Se você tiver que colocar vácuo ou recircular a emulsão por uma bomba, talvez você tenha perda. Tempo, né, Lucas? Principalmente. É isso aí. E às vezes você precisa reaquecer o produto, mesmo que for um pouco, e você já adicionou seu ativo, você corre o risco de deteriorar seu ativo, Conservante, você perde a propriedade, fragrância, conservante, se o modificador sensorial for um amido, ele vai expandir a cadeia. Tem muita coisa. Acabou. Então melhor que não aconteça, né, gente? Não, melhor não acontecer. Amanda tá perguntando aqui, o que vocês acham das bases prontas? Gente, base pronta não é assunto para aula, porque a base pronta ela já está pronta, como o nome diz. Agora, uma falha que eu vejo no mercado, base pronta é farmácia de manipulação, né? Um ponto que eu sempre falo para as farmácias eles compram a base, legal, a base é boa, vamos fazer. Mas esquecem de ver o INCINAME, a composição, o conservante que é utilizado. Então isso é um ponto de atenção aí para vocês, tá? Exato, eu gostaria até de fazer uma complementação. Geralmente a farmácia vai utilizar essa base pronta, por exemplo, para um produto para pele suave, geralmente. Uma pessoa que tem a pele sensibilizada. Só que daí na composição, por exemplo, tem um monte de parabeno, metilcloro, entendeu? Então acaba sendo controverso, digamos assim. Então você ter a sua própria formulação, sua própria base, você consegue atender de forma muito mais especializada o cliente, né? E é um grande diferencial também na farmácia. Eu também já vi base pronta com metil-isotiazolinona, que não é mais indicado para produtos que ficam... Exato, não, tem de monte. Você tem total razão. Lucas,
Eu acho que as pessoas, às vezes os alunos que a gente tem nas aulas, ficam com umas questões que não conseguem usar a base pronta, fazer produtos com performance sensorial muito bom. Mas a gente fez tanto produto, às vezes a gente ganhava muita base pronta lá na Consufarma, e a gente fazia produtos incríveis. Por quê? Às vezes a base pronta vinha, aguenta 30% de ativo. E às vezes a pessoa quer colocar os 30% de óleo lá. A base vai ficar muito pesada. O que o Gui e o André faziam muitas vezes? Colocava 10% de óleo e 20% de água. Ou, às vezes, mais 15% de água e 5% de modificador de sensorial. A base ficava excelente. Colocava uma fragrância. A gente deixava um produto de primeira. Quantas vezes a gente fez quilos e quilos, assim, ó, uma forma que a gente fez em 1 minuto? Cada farmácia também sabe, né, onde pisa. Às vezes a farmácia não tem a mão de obra para fazer a base pronta. Embora, para nós é tão simples, né, gente? Eu acho muito simples, mesmo que a farmácia... Eu penso assim, se a farmácia é pequena, ela não vai precisar de uma quantidade muito grande. Ela pode, inclusive, fazer de 200 em 200, rapidinho. Ela já faz meio quilo e deixa pronto para as fórmulas que vão entrar para a semana. As farmácias que têm uma entrada maior já podem investir num equipamentinho da Fisaton. Inclusive, esse é um papo que eu queria marcar com vocês, para a gente falar de equipamentos. Equipamento para farmácia legal. E para a indústria, legal. Então, assim, aí já dá para investir num equipamento que faz 7 quilos de emulsão, né? Então é bem legal. Uma pergunta importante aqui, Larissa. Quando ligar o resfriamento, sempre desliga a agitação? Não, não é desligar, Larissa. Quer dizer, você explica aí, gente, explica para ela aí. Você tem o turbo, você tem o raspador. O que liga e o que desliga? Explica aí. Larissa, eu vou falar da minha experiência que eu tive semana passada. Na Givaldam, a gente tem o nosso misturador embaixo, e o nosso misturador é composto pelo quê? É um misturador de 50 quilos, que ele tem a camisa de aquecimento e resfriamento. Tem o sistema de hélice, é a âncora no meio, com o raspador, e embaixo a gente tem um turbo que chega até 3.600 rotações por minuto. Beleza. Na parte de cima, eu tenho um fusor em cima, tá? No meu fusor, ele serve só para aquecimento com uma mangueira de escoamento. O que eu fiz? No caso, como a água ela flui melhor, eu coloquei a água no meu fusor e coloquei a minha fase oleosa no agitador, tá? No misturador, e liguei o turbo. Liguei o turbo, liguei a hélice. Começou tudo a girar. Desceu a minha água, eu formei a emulsão. A emulsão tá bonita, tá homogênea, tá ok? O que eu fiz? Eu desliguei o meu turbo, deixei só a minha hélice central rodando, mantendo o aquecimento. Para quê? Para todo o ar que foi incorporado automaticamente começar a ser saído, a sair da fórmula, né? Então, depois disso, depois de uns 5 minutos mais ou menos que eu desliguei o meu turbo, eu comecei a resfriar a água fria. Beleza, então é isso. Não é desligar tudo, né? Que a gente falou, né, de tirar a rotação. Não, o pessoal acha que resfria e desliga tudo. Não é tudo, não. Tá? Eu desliguei só o turbo. Tem olha só, a Mary tá falando aqui que usa 15% de Lanete. Mary, sinto dizer, mas você está dispensando formulações desidratantes para as pessoas. Porque 15% de uma cera Lanete numa pele, passando todo dia, foi o que a gente falou, vai emulsionar uma grande parte dos lipídios da pele, você está causando uma desidratação aí, vocês não acham? Além, se não tiver um trabalho de sensorial, né, gente? Exato. Você vai gastar muito mais no sensorial depois para consertar, né? Pergunta para vocês, o 2051 é considerado emulsionante? É RM 2051, né? É ou não? Sim. Qual que é o índice Não, 2051 é um modificador sensorial. Acrilato, PEG, PPG 18 de meticone, não, mais André, alguma coisa, né? Esse é o 5225, André. 2051. 2051 se eu não me engano, ele é um acrilato de sódio. É sódio policacrilate de meticone, isso mesmo, Lucas? ciclometicone, e tem um tri-D76. Isso. PEG, PPG Então, 18. eu não consideraria ele emulsionante. Ele Lucas, mas a molécula tem o tri-D76 e o PEG, PPG 18 de meticone. Mas ele, pra mim, é um geleificante, André. Pra mim, a cadeia principal. Vamos lá. Acaba chamando muitas vezes de emulsionante de preparo rápido também. Exatamente.
Então, Exatamente. bem que eu mudei. Eu tinha o meu capítulo de emulsionante e preparo rápido, eu mudei para sistemas de preparo rápido. Então eu parei de considerar eles emulsionante. Ó. Aí o pessoal... Lucas, lembrei de um fato engraçado. Lembra quando a gente desenvolveu um produto em 10 segundos? Do zero, da água. A fórmula mais rápida. Eu fiquei com o agitador aqui, você ficou segurando como que é? O conservante, o outro ficou segurando o éster. O óleo. O óleo. Aí vai, marcando, aí cronometrou, ligou o agitador, jogou tudo e transformou. Emulsão em 10 segundos. Nossa, era muito bom. Vocês não tinham que fazer no laboratório, não? Você também não, você sempre tava com a gente lá. Eu entro na merda. Falou dessas coisas, você tinha que estar no meio, né? Eu entro na brincadeira. Ai, meu Deus. Ó, vamos lá. Já formularam um protetor... Só lembro. Eu vou achar esse vídeo, André, agora fiquei com saudade. Foi lá no prédio lá da Glicério, né? Já formularam um protetor solar FPS 30 apenas com Rostacerin como base? Não recomendo, tá? Então, gente, muita dúvida aqui, né? Eu acho que vamos deixar claro, esses Rostacerin, Aristoflex EVL, Aristoflex, o próprio RM2051, eles formam pseudoemulsões. Tá? Eles parecem emulsões quando você joga na água, você vai lá, coloca na água, ele vira um creme, parece que é uma emulsão. Então você fala, bom, então essa substância é um emulsionante. Mas, na verdade, eles são polímeros com pitadinhas de emulsionantes, que, na verdade, gente, acho que eu não sei em detalhes, né? Mas todo o sistema de preparo rápido, ele tem um tridecete, um laurete, tem um emulsionantezinho, que acho que é para misturar mais fácil ali. E alguns permitem até que você coloque um pouquinho de óleo, mas cuidado, acaba separando depois. Não sei se você já tiver... Ô Lucas, eu acho que esses emulsionantes que eles colocam na formulação vem muito para segurar a essência, o próprio ativo oleoso, entendeu? Eu acho que por isso que eles têm mais esse emulsionante que ajuda nessas pequenas porções de fase oleosa. Então é isso, é a Andiara que perguntou. Então, Andiara, não confie só num Rostacerin para fazer seu protetor, vai separar. Pode dar até certo na hora, certo é fazer uma moçada? estabilidade, né, disso. Quando a gente queria fazer só para gravar vídeo, fazer uma formulinha rápida, dá até para colocar, mas a estabilidade disso fica comprometida com certeza, tá? A Gabi falou que tá comigo aqui, o água silicone é o melhor. André, ganhamos já. Sim, né? O povo gosta, né, Lucas? O que vocês sugerem para corrigir a aeração, mas depois do que já aconteceu? E Patrícia, então... Aí foi o que a gente comentou aqui rapidamente, né? Ou você pode aquecer, mas aí você vai comprometer uma série de ingredientes da sua fórmula, ou você coloca vácuo na formulação, que aí é um recurso que nem todo mundo tem, principalmente se for farmácia, né? Tá? Lucas, eu queria dar uma dica pro pessoal, que sempre aparece em aula também, porque as pessoas usam sempre o silicone como uma alternativa de modificador de sensorial e também para tirar a aeração da formulação. Só que lembrem dos silicones, dimeticone, ciclopentasilioxano, eles desestabilizam a formulação com muita facilidade. Tanto pela sua polaridade, ele é muito apolar e ele tem uma cadeia pequena e o ciclo é volátil. Então, tome cuidado com a concentração desses silicones, porque você pode estar diminuindo a estabilidade deles, tá? Tem que usar o emulsionante adequado que vai aguentar uma carga de silicone. E o não etoxilado preferido de vocês, qual que é? Não etoxilado. Oliven 1000. Não etoxilado, o seu Oliven Milk? Natural, tranquilo de se trabalhar, muito bom. Eu gosto. Bom, se eu não falar Oliven 1000, o Maurício me mata, né? Se eu não falar Oliven, o Maurício me mata. Ele me levou, ele foi comigo para Itália, lá na BNT, só pra gente desenvolver a linha da Tina, toda baseada em Oliven 1000. Né? Foi uma experiência super, super legal. Mas, então, assim, não tenho o que falar. Pra mim também, o top of mind meu, quando eu falo de não etoxilado, pra mim é o Oliven 1000, por causa daquela época. Mas desses 15 anos pra cá, né, vários já brotaram. A gente mesmo trabalhou, Monta 9L é não etoxilado, né?
Ponta Velha é ótimo. Ponta 9, pô, eu adoro ele. A Nicole... Emúlio Melífera. O Melífera ele é mais novo, mas a Nicole também tem alguns que também... Sim, o Nicomulese 41. Isso, exatamente. O Nicomulese também pode ser usado. A Biobase LV, né? Da Raiken, que também é um não intoxilado. Enfim, tem vários, né? O Oliven, ele só deixou a desejar no quesito fotoproteção. Vocês lembram de ter formulado algum fotoprotetor já com Oliven? Sim, todos quebraram. Sinceridade, hein, Léo? Não, nossa, a hora que ele respondeu sim, eu até parei de beber água aqui. Eu falei, opa, dá pra fazer? Realmente. Onde eu tava nesse momento? Sinceridade, olha. Pô, foi ótimo a experiência. Não, realmente, não tem como, tá? Vamos lá. Então, beleza, o Gui falou, olha, e você, André, qual que é o seu top of mind não etoxilado? Não etoxilado, Lucas. Partindo das novidades atualmente, eu acho que é o Melífera. Melífera, né? O Melífera é bacana, eu já formulei com ele também. Eu tô usando uns 4% dele, coloco um gelificante junto, é bacana. E a Maria tá perguntando aqui qual seria a melhor emulsão para formular ácido ascórbico. O que vocês acham? Depende do ácido ascórbico. Não, é ácido ascórbico. A forma ácida, tá. Ácido ascórbico. Não iônico. Forma ácida, né? Se falou em... Pode responder, Léo. Responde você. Não, essas alternativas vegetais casam muito bem com o ácido ascórbico, que a gente falou agora, do Emúlio Melífera. Você fazer um creme com emulsionante não etoxilado e não é propoxilado e usar um ácido ascórbico, só precisa colocar um antioxidante aí para ajudar a não ficar muito amarelado, dar o cheiro ruim para a forma. Eu penso diferente, na verdade, já nesse caso. Acho que a gente poderia partir do princípio de utilizar algum emulsionante água silicone ou água óleo, justamente para lembrar do Gui. A água dentro da micela e talvez assim minimizar a oxidação da vitamina C, né? É isso aí. Muito bom, Gui. Ô Gui, você falando isso, agora eu lembrei, teve um trabalho bem antigo numa Cosmetic Toiletries que eu li, que realmente a emulsão água-silicone, por ter a gotícula, como você falou, a gotícula de água, né, a ácido ascórbico vai ficar solubilizado lá, a estabilidade dele foi maior comparado com emulsões do tipo óleo-água, né, porque aí o oxigênio... A gente fez a teste no laboratório, sim. Agora que eu vi aqui, a gente tem mais 2 minutos só. Oh, meu Deus. Nossa, passou rápido. E a gente nem falou direito da água em óleo, água silicone. Talvez a gente pode fazer um capítulo 2 aí. Mas, pessoal, eu queria agradecer vocês que estão assistindo. Tem 213 pessoas aqui assistindo a gente agora. Eu queria convidar vocês para o simpósio, viu, de proteção solar, que vai ter esse sábado e domingo. Tá? Não deixe de escrever. Ó, o André, que está aqui embaixo, vai dar aula. O Léo, que está mais lá para baixo, vai dar aula também. E... vai ter também o Vinícius Bin da BASF, Juliana Flor da DSM, que vai no lugar do Luiz Julian, que não tá bem, mas melhoras aí pro Luiz se ele estiver assistindo a gente. Vai ter a Larissa também, vai estar lá, Larissa Reichel, da HTFOC, quem mais? Gabi Monpean, vai estar a Livian da Epiclean para ensinar. Então vai ser muito legal, vai ser modelo aula mesmo, né? A gente vai explicar bastante sobre o conceito de fotoproteção, formulação, como teste de eficácia, são feitos testes de eficácia. Então não percam, se inscrevam lá no simpósio, sábado e domingo. Eu vou estar lá também, vou ser o anfitrião, vou dar uma parte das aulas e a gente espera vocês lá, tá bom? Galera, 30 segundos para vocês se despedirem aí. Gente, queria agradecer a todos pela presença. Fiquem atentos às quartas-feiras, às 9 horas. Estaremos aqui com novos temas para agregar conhecimento para vocês. Obrigado, boa noite. Pessoal, também gostaria de agradecer também a atenção por compartilhar um pouco da nossa experiência com vocês. Também gostaria de agradecer a presença de vocês na semana passada e quem inscreveu no nosso curso no último final de semana. 7 segundos. A presença foi muito grande, assim. O curso também foi muito bom. 3, 2, fala tchau, Léo.